Olá, tudo bem? Eu sou a Tamie, eu vim aqui hoje para a gente dar continuidade ao estudo do livro Dançando o Sonho, da autora Jane Sons. Então, hoje vamos falar sobre devo completar todos os 7 caminhos? Então, no vídeo passado foi falado sobre os 7 caminhos, a gente pode caminhar os 7 simultaneamente, depois dá uma conferidinha lá se você ainda não viu. Então, aqui sobre se temos, que completar todos os 7 caminhos. Na realidade, o que ela vai dizer é que cada um vai decidir se deve caminhar esse caminho ou não, né? E cada um também de acordo com o seu tempo. Então, não existe assim uma regra, né? O que é importante a gente ter bem claro que a gente está aqui nessa vida é uma grande iniciação, né? É um lugar onde nós aprendemos a viver, a conviver, a nos conhecer, conhecer o outro, conhecer todo o meio à nossa volta, a natureza e tudo que faz parte dessa história que é estar aqui, tendo essa experiência de aprender a ser um ser humano, sem esquecer que também somos divinos. Então ela diz assim, ó, a transformação é uma jornada pessoal, portanto, cada indivíduo irá direcionar sua jornada de acordo com o seu desejo, e não há razão para que alguém siga um caminho que não condiz com o seu desejo pessoal. Ou seja, isso é muito importante, né? A gente aprender a respeitar a escolha do outro também. Então, cada um vai caminhar o caminho que sente no seu coração. É importante lembrar que as lições de vida adotadas serão de acordo com a intenção divina do espírito ou alma individual, ou seja, a gente tem realmente algo que a gente se propôs a fazer ao vir para essa vida, né? Tem pessoas que sabem muito claramente o que é, outras ainda estão trilhando esse caminho, outras nem se deram conta que existe algo para ser feito. Mas é importante a gente sempre lembrar na questão dos dons, dos talentos que a gente traz. Se a gente tiver dentro do nosso dia a dia, estar utilizando os nossos talentos, né? Vamos por eu sou comunicativa, então eu dou aula, eu trabalho com vendas. Então, quer dizer, de uma certa forma você está usando nos seus talentos que é a comunicação. Eu sou criativa, é uma pessoa que trabalha com arte, que trabalha com marketing. Então, você também está utilizando. Então, é importante compreender que esses dons e talentos, eles muitas vezes estão no nosso dia a dia. Né? Eu adoro cozinhar. Ótimo. Mas eu não trabalho. Mas na sua casa você não faz a comida, né? Então, você também está utilizando os seus dons. Então, não existe nenhum espírito humano superior ou inferior. À medida que caminhamos através de nossas vidas, lembramos-nos do conhecimento no interior da alma e o integramos ao corpo físico. Tá vendo? Então, a partir do momento... Por isso que quando a gente tá, né, de frente com pessoas maduras, pessoas que viveram, elas trazem uma sabedoria intrínseca, né? Que elas compartilham conosco sobre esse caminhar com mais qualidade de vida, com mais tranquilidade, mais consciente de que a gente está vivo aqui é uma dádiva. Então, podemos nos lembrar por nós mesmos o que desejamos saber sobre os caminhos de nossa alma através da existência humana. Para isto, precisamos ter desejo e persistência necessárias para desenvolver as habilidades necessárias para cada caminho que escolhermos trilhar. Ou seja, realmente a gente tem que ter essa vontade de saber, de conhecer qual que é esse nosso caminho, né? O que realmente a gente está fazendo aqui? Para que a gente está aqui? Será que a gente só está aqui para ganhar dinheiro? Para perceber quando eu estou me dando melhor do que a pessoa ao meu lado? Para perceber quando alguém cai e eu posso ajudar? Por que realmente a gente está aqui? E cada um precisa se fazer essa pergunta. Se vê que isso faz sentido, né? Cada um se pergunta sobre isso. O que eu estou fazendo aqui? O que eu venho para entregar ao mundo? Qual que é o meu papel dentro dessa grande orquestra divina, onde eu também sou uma parte, né? E essa pergunta é diária, mas é também um reconhecer, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não reconhece aquilo que a gente faz, a gente não reconhece aquilo que a gente produz. Então, trazer essa consciência também de se questionar sobre qual o caminho, o que se veio entregar aqui, mas também o que estamos fazendo e reconhecer o que estamos fazendo. Isso é importante, muitas vezes a gente não reconhece porque a gente espera que o outro diga,
Mas, poxa, se eu não reconheço o que eu faço, mesmo que o outro me diga, muitas vezes eu nem aceito. Então, é legal, assim, parar o vídeo nesse momento, fazer uma listinha aí. O que eu faço que eu faço bem feito? E disso que eu faço bem feito, quais são as coisas que me deixam feliz quando eu faço? Né? O que eu faço que eu não gostaria de estar fazendo? E por que eu não gostaria de estar fazendo? E aí, então, a gente vai se auto-questionando e a gente vai olhando para as coisas que temos feito. E se isso está de acordo ou não com aquilo que a gente traz dentro. Então, a gente começa a fazer essa comunicação com o nosso espírito, né? Com a nossa essência. Mesma coisa, por isso que desenhar, mexer com as plantas, limpar uma casa, tudo isso são lugares que a gente entra para fazer a conexão com a gente mesmo. Então, ali, quando eu tô limpando uma casa, no silêncio, ou mesmo com uma música, o que que tá acontecendo? Eu tô ali pensando, tem coisas acontecendo, eu não tô só limpando a casa, mas a minha casa aqui dentro, ela também tá me trazendo muito material. E que tipo de material está sendo trazido? A mesma coisa quando eu paro para desenhar, né? O que que vai surgindo através de cada traço que eu faço? Quando eu vou cuidar de uma planta, né? Como que eu cuido melhor dessa planta? Tudo isso são conexões que, tipo assim, a gente pode até buscar informação fora, mas a gente, no nosso dia a dia, na nossa experiência, a gente vai vendo o que faz sentido ou não para o nosso caminhar. Então, mesmo aquele que não opta por nenhum caminho, nada se perderá. A roda da força vital e os ciclos de transformação são eternos. O espírito humano não pode ser destruído, porque ele faz parte do grande mistério. É energia pura. Como e quando esses caminhos serão experimentados, será sempre determinado por cada espírito individualmente, tá vendo? Então não tem, né? Não tem que, mas será que eu já estou caminhando? Você mesmo vai saber. Mas será só você vai poder responder pelo seu próprio caminhar? Fazendo essa pequena avaliação que eu te convidei de pegar um papel e colocar esses tópicos, você já vai saber se você está caminhando ou não. Mas isso é perda de tempo. Será que é? Não é melhor a gente estar aqui e estar mais consciente do que está fazendo aqui? Porque a gente pode colaborar melhor. Imagina, eu te coloco em uma sala com um monte de criança, mas só que cada uma com uma necessidade. Não te digo o que você tem que fazer, você vai ter que parar ali, vai ter que olhar, aquele ali precisa trocar, aquele ali precisa comer, aquele ali. Entendeu? Então, a mesma coisa. Quando a gente começa a se perguntar essas coisas, a gente vai colocando as coisas dentro de nós em ordem também. E também, né, se dando conta se realmente estamos ou não caminhando o nosso caminho, né? Assim, o caminho que a gente se propôs a caminhar. Uma vez optado por caminhar, abraçar esses caminhos, nunca mais seremos os mesmos. Isso é o que um dos professores da Jamie Sams falou para ela quando ela decidiu caminhar esse caminho, né, de conhecimento da roda de cura, né? E vamos ver aqui. Assim, a vida humana representa a maior e mais definitiva das iniciações, onde através do processo de individualização, cada ser humano descobre seu lugar na totalidade, quando se curam da separatividade. Então veja, essa sensação de estar separado, de não estar encaixado em lugar nenhum, de, tipo assim, ninguém nos entender, né? Tudo isso faz parte dessa sensação de separação. Mas quando a gente vai mergulhando para dentro e vai aprendendo a se ouvir, a gente vai descobrindo o que a gente traz no espírito, quais são os nossos dons e talentos, o que que a gente veio aprender nessa vida, né? Então, muitas vezes, situações que a gente experiencia são justamente para mostrar para a gente a fazer o contrário. Né? Então, vamos supor, onde eu cresci em um ambiente que tinha muita briga. Ótimo, a gente cresceu nesse ambiente para que hoje a gente aprenda a ser harmonizador, a ser pacificador e não uma pessoa mais brigando se a gente não gostava do ambiente, né? Se isso não fazia mal, se isso não fazia bem pra gente. Mas sei lá, meu pai era alcoólatra ou tinha algum outro viciado na família. Então a gente aprendeu o quê? A ter compaixão, a tornar o nosso espírito forte para que a gente também não caia em vícios, né? Então, assim, sempre vem as coisas para que a gente aprenda. Eu nasci, a minha família, todos eram estudiosos, um pouco distantes. Estudar é importante. Ser distante, será que eles realmente eram distantes ou era só a maneira que eles tinham de ensinar você a ser independente?
né? Ah, mas eu achava frio. Poxa, então como que eu trago amor mesmo gostando de estudar, por exemplo, né? E aqui eu anotei essa parte que eu achei muito linda, exatamente como tá lá no livro, que é assim, ó. Abraçar a jornada desses 7 caminhos é a saga de um corajoso guerreiro espiritual que procura entender os mistérios do desconhecido, as línguas sem palavras dos animais, as propriedades de cura das plantas, as mensagens ocultas do mundo natural, os padrões entrelaçados das estrelas, a doçura dos reinos angelicais, a vivacidade do universo, o toque da intervenção divina, a paz interior do espírito e a totalidade infinita que surge quando ultrapassamos conceitos humanos de separação. Lindíssimo, né? Então, imagina quando a gente realmente tiver condições de estar vivendo dessa maneira. Bênção, sim? Então, através dessa jornada, não se teme mais a morte ou separação ou solidão, pois percebe-se que nada no universo é externo a nós. Ao emergir dos 7 caminhos, tendo obtido a totalidade, continuamos a caminhar pela nossa vida física como seres humanos espertos. Começamos a entender o ciclo natural da vida, a transformação, a morte, o renascimento, dentro desta espiral que está eternamente se desenvolvendo. O espírito é infinito e caminhar pelos 7 caminhos injeta vitalidade espiritual em nossos corpos humanos. Abraçamos cada parte da vida humana com a graça divina que aprendemos a acumular, à medida que completamos a volta ao círculo, passando a ver a vida sob um ponto de vista múltiplo de plenitude que descobrimos durante nosso processo de transformação. Então, o que é importante a gente entender de tudo isso? Ninguém é obrigado a caminhar esse caminho, né? Nenhum dos 7 caminhos, mas que uma vez que a gente se propõe a estar vivenciando esses 7 caminhos, naturalmente a nossa vida ela vai mudar, porque a gente vai passar a estar mais presente, vai passar a observar mais as nossas escolhas, a nossa fala, a maneira que a gente age ou reage em relação às coisas que chegam para nós, a maneira que nós vamos usando as nossas palavras. E isso, como ela descreve aqui no final, o que vai acontecendo? A gente vai tendo mais força, né? Mais força porque a gente já não vai desperdiçando nossa energia com aquilo que não ecoa no nosso coração. Porque a gente entende que existe um caminho, mesmo que a gente não tenha uma visão completa do que é para a gente fazer, a gente já sabe alguns princípios básicos de como agir. E isso está gravado na nossa alma, no nosso ser, que conforme a gente vai, né, como ela coloca, conforme a gente vai se interiorizando mais, a gente vai tendo esses acessos. Então era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Desculpa, teve uma hora que caiu a câmera aí, mas eu achei melhor não ficar editando o vídeo, então vai assim, natural mesmo, tá? Então, um ótimo dia, uma ótima vida, uma ótima caminhada. Luz, luz, luz.